Você já teve uma suculenta perdida ou alguma espécie que de repente você tinha um monte, aí você olha e você não sabe onde está? Então, se já aconteceu com você, tamo junto. E se não aconteceu, fica a dica, fica o alerta que pode acontecer. Então, para quem não me conhece, eu sou Rose Moraes, esse é o canal Rosa de Pedra Suculenta. Sejam todos muito bem-vindos. Se não é inscrito, se inscreva. Se é inscrito, deixa o like, comente, compartilhe, ripem nossos vídeos. O YouTube está ajudando porque vocês estão interagindo. Então, continuemos, gente. Muito obrigada, minha gratidão. Gente, quando a gente inicia, bom, esse foi o meu começo, né? Eu tinha acesso a plantas simples ao meu ver, né? Assim, de facilidade, de ter com facilidade, né? Não na beleza. A beleza é indiscutível. Mas eram plantas mais simples. Depois, com o passar do tempo, que você já tinha ali sei lá, 10, 15, 20 plantas, você começa a almejar novas, né? Diferentes, coloridas, né? Até porque o processo de entender que qualquer suculenta que tenha a possibilidade de ser colorida, ela pode ser vermelha, ela pode ser rosa, pode ser azulada, pode ser branca com bordinhas coloridas. Então a gente não tem muito essa noção, né, quando a gente começa. E aí você já olha aquela suculenta vermelhona, aquela rosa ao extremo lá num álbum, num catálogo ou num site, você fala, eu preciso dessa planta. E é uma coisa louca, enquanto você não adquire essa planta, você não tem sossego, não tem paz, né? E é muito difícil você entender, né, que você pode sim ter suculentas coloridas, bonitas, compactadas, alegres, que enfeitam o seu jardim nas plantas simples. Enfim, você começa a ter ali aquela constância de comprar plantas novas e você descuida daquelas que são fáceis, né? Então, a Adriana, se eu não me engano, a Adriana aqui do canal, que está muito participativa, um beijo para você, Adri. Ela me perguntou, ela me pediu dicas de uma planta que eu sempre tive com muita generosidade na minha coleção. E eu percebi que eu já não tinha mais. Então, aí ficou aquele alerta, né? O que mais que eu não tenho que eu ainda não percebi? Olha, a Adriana me perguntou sobre essa planta, gente. Lilacina. Ela falou, essa é nova no meu espaço, como é o cultivo dela? E aí é como se fosse aquele grilozinho lá na sua cabeça, né? Aquele cri, 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 e aí, né? E agora? Então, Adriana, olha, se você tem a sua, se tá aí com você ainda, é uma planta belíssima, fácil de cultivar. Ela precisa de muito pouco, né? Regas espaçadas, bastante sol, um vaso pequeno para você tê-la bem compactada, que é o que a gente está buscando aqui, né? E é uma das mais belas suculentas que eu conheço, assim, na formação dela, tá? Não te dá uma outra opção de cor, mas a formação dela, quando estressada, é maravilhosa. E foi uma das primeiras que eu comprei pela internet, se não foi a primeira, tá? Então, Lilacina. E eu tinha totalmente perdida essa planta. Eu tinha uma Lilacina variegata, que ela ficou totalmente albina. E eu só vi uma folha que me deu uma colônia, uma suculenta variegata, uma Lilacina variegata e duas comuns que estão do tamanho de uma tampinha de refrigerante, gente. E automaticamente eu já fui num garden, quando eu vi essa colônia de Lilacina, era que estão duas colônias, eu falei, eu preciso, eu necessito dessa planta na minha casa. E ela veio, né? O que eu fiz? Tirei de 2 potes, peguei um pote pequeno, essa aqui é uma cuia 13, e fiz o replante dela. E ela vai permanecer aqui até ajustar a compactação dessa planta, né? E a gente consegue, porque o miolo dela tá muito saudável, de todas elas. Retirei todas as folhas secas que estão lá embaixo, cortei as raízes excessivas para ter uma nova formação aqui de raízes, né? E nós temos hoje a Lilacina. Eu vou falar para vocês de mais algumas que eu senti falta, e tem muitas outras, gente. Quando eu comecei a fazer um levantamento, eu levei até um susto. Plantas que eu sempre gostei demais, e realmente onde eu não tinha ali, ou se tinha um fiapinho que não dava para fazer nada.
Uma delas, essa planta aqui, ó. Essa é a Orion, para quem não conhece. Então tem a Hércules e tem a Orion. Essa planta, gente, essa suculenta, ela fica numa coloração, aqui ela já tá linda, mas ela é nova aqui e tá no mesmo sistema da outra, né? Nós estamos trabalhando para melhorar o visual dessa planta. Ela é muito simples de cultivar, vai em sol pleno, vai com estufa, sem estufa, ela só vai. A única coisa que você precisa fazer é o quê? Um bom substrato, um vaso menor que a planta para que não encharque muito o substrato, principalmente se estiver na chuva, né? Eu gosto de cultivar aqui embaixo da estufa porque eu tenho controle de quanto de água que entra dentro de um vaso. E unhas totalmente sujas porque hoje é dia de trabalhar na estufa. Então eu tenho controle, eu consigo ter essa condição, essa visão de entender se a planta está precisando de mais ou menos, né? Então essa daqui é a Orion, uma das mais rosadas que eu conheço. Planta barata, é planta de supermercado, é planta de plug que você compra aí por, sei lá, R$1,99, R$2, R$3. Então, se puder, já façam colônias, tenham em arranjos e também individuais. É uma planta que não pode faltar na coleção da gente. Então, essa é maravilhosa. Outra que eu percebi que eu só tinha 2 mudas, que estava no arranjo que nós fizemos a manutenção, gente, é a Perle, Echeveria Perle. Essa planta, ela é tão linda, ela é tão maravilhosa. Eu sempre tive tantas dela na minha coleção, que eu, quando comecei a reparar, né, nas condições aqui, eu já não tive dúvidas. Eu fui num garden, eu peguei uma bandeja com 15 mini Perle, adaptei elas e já coloquei aqui. E outra que eu tinha quase perdidas, que eu só tava com essa daqui e essa, que é a Crispate Beauty, que é uma Echeveria maravilhosa, mas já tava ali quase se perdendo, né, porque eu me descuidei. Eu não cuidei da forma que eu tinha que cuidar. Então, plantas que eu já não tenho mais aqui, não tem como eu te mostrar porque já não tenho mais. Já providenciei compra de várias outras delas, como Polidones, Topsy-Turvy, Cubic Frost. Eu tenho Cubic Frost variegata e eu não tenho ela de formação normal, né? Olha que coisa mais sem nexo, né? Então a Cubic Frost eu vendia ela cristata, vasos cheios, né? Quando eu vendia, e eu não vendo mais plantas, tá? Então hoje eu só coleciono e preparo material aqui para o YouTube. Então a gente começa a se encantar por novas plantas e acaba deixando aquelas que são tão lindas, mas que são fáceis, que você consegue adquirir com facilidade, para trás. E eu posso falar uma coisa para vocês com toda a minha certeza do mundo: são as plantas que darão volume à sua coleção. Volume de cor, volume de condição, né, de cuias cheias, de bacias cheias, né? E aquela suculenta parceira, mas se você não cuidar, morre, vai embora, e quando você percebe, cadê? Você já não sabe o que aconteceu. Então, dicas: mantenham em colônias, mesmo que seja no potinho 11, mantenham em arranjos e observe. Quando você percebeu que uma planta está ali numa dificuldade, tire galinhos, tire folhinhas, coloque em bacias, ali ó, como eu faço aqui ó. Aqui embaixo, tá vendo? Eu vou bem devagar aqui para não ter problema com ninguém. Ó, coloca ali embaixo. Não tá legal, não tá formando legal, né? Se percebeu que a planta não tá indo, põe folhinhas embaixo de um outro arranjo. Olha aqui, ó. Plantas que a gente gosta muito. Essa aqui é a Albicans variegata. Então, dê uma condição para sua planta não ser extinta ou se extinguir aí do seu espaço. Isso acontece e com muita facilidade. Eu tenho uma lista de plantas que eu já não tenho mais, que são de fácil cultivo,
Polidones, eu amo a formação daquela planta, a coloração dela. Deixa eu ver uma outra que eu tava lembrando aqui agora. Aquelas que são as agavoides mais simples. Eu só tenho a estrela aqui em casa, não tem mais nenhuma outra. A red, não tenho, gente, eu não sei nem falar aqui pra vocês. Então, a Sinocrassula e o Uranensis, eu sempre tive colônia, não tenho mais. Perdi vários sedums, tem sedums que eu não tenho. Então, é muito complicado você ter essa decadência com coisas tão simples que tá ali todo o tempo perto de você, com uma facilidade tão grande que você poderia ter colônias imensas, coloridas, maravilhosas, ou sem cor mesmo, que tem planta que não tem cor, né? Não tem suculenta que ela só tem uma formação bonita, mas ela não fica coloridona. Então, tenham cuidado, observe, tá perdendo, tenta trazer de volta. Eu quase perdi essa daqui, olha. Essa é uma planta, no meu ver, essa planta é muito chata. É a Pink Trumpet. Ela é muito chata, chata demais. Mas eu tava perdendo. Eu tô com 2 mudas aqui no meu espaço. Tô mantendo aqui um substrato bem pouquinho, bem pequenininho ali o potinho, para eu não perder completamente a planta. Essa daqui eu acabei tirando de uma arranjo. Gente, eu vendi Madiba com carúnculas. Eu não tenho mais. Eu vendi várias. Eu perdi minha Madiba com carúnculas. Ela foi acabando na loucura, na correria, tal. Quando eu vi, minha planta já era, acabou. Então, para que você não perca, para que você agregue só e não acabe aí extinguindo as plantas do seu espaço, procure ter 1, 2 ou mais vasos das plantas que são fáceis de cultivar, né? Para que vocês tenham essa constância, essa permanência. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, olha, as minhas lolas que estavam lá no tempo, né, lá na beirada, cresceram demasiadamente porque tomaram muita água de chuva. E, gente, não aguenta. O amontoado de Blue Carpê, ele melou muitas folhas e quando mela, vira uma crosta de planta melada aqui em cima e apodrece até o caulezinho, gente. E aqui foram as folhas que melaram, tá? Então tava muito aglomerado. Então é uma planta que não vai na chuva. Aqui pra mim não, né? Se para outras pessoas vão, nossa, parabéns. Que aqui no meu cultivo não vai. Então, olha o buraco feio, horroroso que ficou aqui. A gente vai fazer manutenção em breve disso aqui também. Então, gente, é esse o meu conselho. Há uma outra que eu sempre amei, eu sempre fui muito apaixonada, que são as Debs. Eu não tenho mais Deb. A minha cuia de Deb teve uma crise de cochonilha. Foi tão avassaladora que eu não consegui reaproveitar a planta. Eu comecei a tirar. Quando eu vi, eu já não tinha mais. Então, foi por falta de cuidado, sim. Foi por falta de se atentar, sim. Então, legal é a gente observar, né? Viu que tá perdendo, já vai lá, faz um cortezinho, separa. Olha, essa aqui é uma outra, que eu sempre tive um monte, mas aqui não vai. Essa não sei como tá desenvolvendo, essa é a Cante. Mas é uma que aqui é muito difícil, gente. Não tenho facilidade com ela. E olha que graça que tá essa planta. Deixa eu só arrumar outra ali que tá tombando. Isso aqui, para quem não conhece, é a floração da Superbum normal, tá? Eu já recebi a minha variegata essa semana. Depois eu vou apresentar para vocês, mas teve um acidente, eu derrubei, quebrei algumas folhas e ela tá em recuperação, gente. Quando ela estiver boa, a gente apresenta aqui para vocês, tá? Olha que linda, é uma planta divina. E eu percebi que eu não tinha mais dela, só tava com um tronco, né? Não, mentira, eu tava com um pote, com uma bem discreta e um tronco. Isso aqui tava dentro de um vaso e esse daqui tava num outro. Vou até tirar essa folha aqui que tá horrorosa. Tava muito feia e eu fiz o replante dela. Ela amou, né? Como forma de agradecimento, é isso aqui, gente. Floração, olha, perfeitinha, é muito linda. Então é isso que eu queria passar para vocês, né?
Tenham cuidado com as suas plantas, observe para ver se você também já não perdeu alguma. E talvez é uma planta que vai te dar um colorido tão perfeito, né? Tão maravilhoso. E a gente acaba ali por descuido, por vacilo, por falta de tempo, desapercebendo aquelas que poderiam ser as nossas alegrias agora, né? Então é isso, é essa minha dica, né? É o meu conselho. Preserve o que você tem e acumule novas, mas não deixe essas para trás, tá, gente? Tem um monte de novinhas, olha, um monte. Hoje, talvez com a experiência que eu tenho, eu não perca mais espécies, né? Perder espécies é perder opções legais do seu cultivo, é perder uma coloração legal, um formato maravilhoso, né? E um tempo investido e um dinheiro investido. Então, é perda total, exatamente isso. E aqui, olha, a gente está fazendo mais um arranjo de venezuelenses. Eram plantas que estavam num arranjo grande, passei para cá para poder estressá-las. Ainda estão bem abertas por causa da chuva, né? Mas tá aqui. Então, plantas que a gente gosta muito, tenha em vários vasos, né? E é isso. Espero ter sido útil, que o alerta sirva para vocês também, não só para mim. Eu não tenho nem a mebina, gente. Eu perdi a minha mebina. Eu tinha uma colônia enorme de mebina. Hoje eu tenho ali 3 variegatas, então não tenho mais. Então, como elas, tem muitas outras aqui que já passaram e não estão mais entre, né, elas. E a gente vai reverter isso com toda a certeza do mundo. Beijo grande para vocês. Até o próximo, se Deus quiser. E permita que a sua planta permaneça no seu espaço. Beijo grande.